Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e que tenham tido um excelente final de semana. Prontos para essa aula de inglês? Sensacional! Portanto, pega a sua apostilinha, abra lá na página 500, olha que número bonito, abra na página 500, nós iremos ver o módulo número 29. E ele começa com uma perguntinha para você. Not a morning person? Olha só, as pessoas geralmente são divididas em duas categorias, as chamadas night owl and early bird. Ou seja, early bird são aquelas pessoas que elas funcionam plenamente, cérebro ativo, já de manhãzinha, 7 horas acordam cantando, 8 horas o cérebro está em pleno funcionamento. Essas pessoas são chamadas de early bird. E nós temos aquelas pessoas chamadas de night owl, ou seja, aquelas pessoas que elas funcionam muito bem de noite. Ou seja, quando vai dando 9, 10 horas da noite, o cérebro começa a entrar em pleno funcionamento. E de madrugada, o cérebro está no auge do seu processamento. Então, essas pessoas são conhecidas por night owl. Então, o texto, ele traz essa pergunta. Not a morning person? Você aí não é um early bird, né? Morning person or early bird. E o texto vai trazer algumas explicações. Por que será que há pessoas que acordam e funcionam muito melhor durante o dia e há pessoas que funcionam muito melhor durante a noite, durante a madrugada? E o texto vai trazer algumas curiosidades sobre isso. Um texto extremamente interessante. Vamos dar uma olhadinha lá no texto? Olha só. Ele começa da seguinte maneira. Are gallons of coffee all that keeps you awake in the morning? Olha só a pergunta que ele faz. Do you like coffee? Você gosta de café? Ele fala, será que galões de café é tudo o que precisa, né? Que você precisa para te manter acordado durante a manhã? Do you hit your stride in the afternoon when everyone else is winding down? Ou seja, você aí acerta o passo, começa a funcionar legal à tarde, quando todo mundo já está relaxando, descansando, winding down. Blame the time of the day you were born. Olha só a palavrinha blame com o sentido de culpar. Ou seja, se você é uma morning person or a morning person or a night owl, isso aí o texto fala para você culpar, olha lá, blame the blame the time of the day you were born. Ou seja, culpe aí o horário que você nasceu. Olha só que interessante. Researchers at Cleveland State University surveyed 285-day people and night people. They were categorized based on how early or late they like it to eat, work, and socialize. Então, a gente tem uma pesquisa da Universidade de Cleveland. Ela aí pesquisou, ela survey é a ideia de pesquisar, pesquisou 285 pessoas, entre as pessoas chamadas de night people e as pessoas chamadas de early people or morning person, não é? E aí, elas foram categorizadas, divididas aí em relação a on how early or late, ou seja, quão cedo ou quão tarde, elas gostavam de comer, trabalhar, se socializar. And found that slugs were more likely to have been born during day hours, after dark. Então, ele descobriu aí, essa pesquisa então descobriu que as pessoas que gostam aí, que trabalham bem, que funcionam bem durante o dia, as chamadas morning person, elas são pessoas que nasceram durante o dia. E as pessoas chamadas de owl, ou seja, as corujas, the night owl, possivelmente nasceram à noite, durante o período da escuridão, à noite, né? Possible reason. A person's biological rhythm may be set by the time of their first exposure to light, which occurs at birth. Então, qual é a teoria, né?
Ou seja, o ritmo biológico da pessoa, ele pode ser acertado, programado, set, by the time, quando, né, essa pessoa foi primeiramente exposta à luz. Isso ocorre no nascimento. Fortunately, most people are able to adapt if their schedules force them to, say the coordinator Benjamin Wallace, PhD. Então, felizmente, a maioria das pessoas se adaptam, são capazes de adaptar o seu relógio interno, né, o seu organismo aí, de acordo com as suas necessidades. In fact, we are seeing an increasing number of people who started out as owls, identifying themselves as day people. Então, a gente tem aí várias pessoas que começaram como night owl e elas passaram a ser morning person. For job and social reasons, they don't want to change back, né? Essas pessoas que conseguem se reprogramar, né, por causa de várias razões, elas não querem retroceder, voltar para trás, né? So, if you are an owl with a rooster schedule, try turning on bright lights when you first wake up. It may help fool your body inner clock. Então ele está falando o seguinte: se você então, se você é uma night owl, ou seja, se você gosta da noite, funciona bem à noite e durante o dia, de manhãzinha, uma negação, ele dá aqui nessa última linha do texto uma sugestão para você enganar o seu relógio interno, your inner clock. Ele fala o seguinte, né? Ele diz para você acender uma luz, né? Deixar uma luz brilhante. Assim que você acorda, acenda essa luz e deixa ela aí clarear o seu ambiente que você está acordando. Ele diz aí que certamente você vai ter um rooster schedule. Rooster é galo, né? Ou seja, você passará a ter aí um reloginho feito um galo, acordando cedo e estando bem feliz. Olha só, faça o teste. Veja aí na sua casa que horário que você desculpa. Que horário que você nasceu. Veja se a pesquisa condiz com a sua personalidade, né? Se você acordou, se você nasceu durante o dia, a pesquisa diz que certamente você é uma morning person, ou seja, you are an early bird. Agora, se você nasceu durante a noite, a pesquisa diz que você é uma night owl, ou seja, aquela pessoa que funciona bem, começa, 4 da tarde, 5, 6, 3 da manhã, o cérebro está super ativo. Essas pessoas são chamadas de night owl. Será que dá certo com você? Muito bem. Deixa a pergunta aí para você pesquisar e responder, tá bom? Bem interessante esse texto, não é mesmo? Olha só. Aí vamos lá para os nossos exercícios. O primeiro eu já deixei feito aqui para você. A gente vai fazer, então, uma análise mais aprofundada do vocabulário que foi aparecendo à medida que nós fomos lendo o texto. Alguns exercícios eu vou convidar você a fazer e depois vir pegando a correção. A número 1, ele fala sobre a gallon. Justamente a primeira linha do texto, ele fala assim: Are gallons of coffee all that keeps you awake in the morning? Então, um galão, ele tem aí 3,8 litros. Quando você vai abastecer o carro nos Estados Unidos, lá não se abastece o carro por litro, mas se abastece o carro por galão. Por isso, a número 1, você deve ter marcado a letra C, galão. Número 2, everyone also, a gente vai marcar a letra E. Lembre-se que everyone ou everybody são sinônimos, a ideia de todas as pessoas. Número 3, likely, a gente tem provável, né? Então, likely, letra I. Number 4, exposure, a gente tem a letra G, a ideia da exposição. Number 5, at birth, a letra F, a ideia de no nascimento, at birth. Número 6, most, letra J. Lembrando que o most vai ter esse sentido de a maioria toda vez que ele vir antes de um substantivo. Most people, a maioria das pessoas. Most men, a maioria dos homens, e assim por diante. Schedule é a letra H, a ideia do horário, da agenda, da
programação, schedule. Number 8, in fact. A gente marcou aí a letra B, na verdade. Número 9, o rooster or cock. É a letra A, o galo, né? O que cedo madruga. Ele faz uma comparação entre o galo e a pessoa chamada de morning person or early bird. E número 10, a última palavrinha do texto fala sobre inner clock. Inner, a ideia aí do relógio biológico interno, né? Então, inerente, aquela que já vem com a pessoa. Por isso, número 10, você marcou a letra G, a D de dado, tá bom? Então, relógio biológico. Agora, nesse exercício 2, ele traz uma série de verbos que foram apresentados no texto. Então, to keep awake, a ideia de permanecer acordado. To be born, a ideia de nascer. Nascer em inglês é sempre um verbo na voz passiva. Por isso que veio be born. To survey is the same as to research. Ou seja, fazer uma pesquisa, pesquisar. To be based on é algo que está baseado em alguma coisa. To set é a ideia de programar, organizar, né? To set, estabelecer alguma coisa, um limite, por exemplo. To occur, a ideia de ocorrer. E to be able to é a ideia do can, a ideia de ser capaz de fazer alguma coisa. Agora, o desafio é com você. Pausa a aula, faça todo o exercício 2 e quando você terminar, você pega a correção. Lembre-se que esse é o momento de aprendizado, o momento em que você usa o vocabulário em contexto e você não esquece mais dele, tá bom? Bom, presumindo que você já tenha feito, vou seguir. Número 1. The government has set... Oh, sorry, just a minute. Deixa eu voltar aqui que eu apertei alguma coisa errada. Ok. So here we have the government has set new limits on public spending, né? Ou seja, os gastos públicos. Então, o governo ele estabeleceu novos limites nos gastos públicos. Set. A ideia de estabelecer, organizar, configurar, tá bom? Set. Número 2. Você deve ter colocado aí, he was born. Lembrando que be born é o verbo nascer, sempre passivo. Por isso, se nasceu, was born or were born. Se será, se nascerá, will be born, and so on, okay? He was born English, but later became an American citizen, okay? Number 3, I'm sorry that I wasn't able to phone you yesterday. Olha lá, desculpe, mas não fui capaz, não consegui ligar para você ontem. I wasn't able, ok? Eu sei que eu vou precisar colocar o wasn't, porque na frase nós temos o advérbio yesterday, marcando um tempo definido no passado. Número 4. I drink a lot of coffee to keep me awake, né? A ideia aí de quem gosta de muito café, bebe café para se manter acordado. Keep awake. A ideia de acordar. Então, to keep me awake, number 4. O number 5, if any of these symptoms, é legal a gente ver a palavrinha any nessa número 5. Lembre-se dos indefinidos. Se nós temos if, a gente vai usar sempre any depois da palavrinha if. Ou os seus compostos, né? Como eu estou falando, se qualquer desses sintomas tem um substantivo, por isso usei any. Então ficou, if any of these symptoms occur while you are taking the medicine, consult your doctor immediately. Então, number 5, occur. Number 6, the researchers, a ideia dos pesquisadores. Olha só. Surveyed the attitudes of 2,000 college students, né? Ou seja, os pesquisadores, eles fizeram uma pesquisa, né? Com 2.000 estudantes universitários, né? Sobre as atitudes, attitudes, ok? And number 7, the film is based on a novel by Jorge Amado. Novel, lembrando que é o romance e não uma novela. Por isso que nós temos aí na número 7 a ideia it's based on, ou seja, o filme é baseado no romance. Por isso, number 7, it's based on, okay? So far, so good. Beautiful. Now,
we have some sentences that they are underlined and we have to write their translation. Let's see here. Number 1, we ought to wait until she hits her stride before we ask her to negotiate that contract. Veja, to hit one's stride é a ideia de acertar o passo, entrar no eixo. Lá no texto ele fala que uma pessoa que é night owl, ela vai hit her stride, ou seja, ela começa a funcionar direitinho no período da tarde, começo da noite. Por isso, a expressão hit one's stride é a ideia de acertar o passo, começar a funcionar plenamente o cérebro, o organismo, the inner clock. Número 2, to wind down. Olha só, a lot of people find that music helps them to wind down, wind down. Wind down é a ideia de relaxar, um sinônimo, relax. Number 3, well, don't blame me if you miss the bus. To blame é a ideia de culpar. Então, não me culpe se você perdeu o ônibus. Olha lá, o perder no sentido figurado, a gente usa miss e não lose, né? Número 4, lark é a ideia da cotovia, o animalzinho, aquele animalzinho serelepe. Então, pessoa que levanta cedo pode ser conhecido como lark, ou seja, a cotovia, o animalzinho, né? Olha só, é aí uma comparação, né? Olha só, I'm catching a train at 6 o'clock in the morning. Fortunately, I'm a kind of a lark, né? Ou seja, eu pego o trem às 6 da manhã e, felizmente, eu sou uma pessoa que acorda bem cedo. Portanto, lark é aí uma comparação com o animalzinho, a cotovia, tá bom? Aparece lá no texto esse termo, né? Número 5, a night owl. Olha lá. He's a night owl because he doesn't go to bed before the sun rises. Então, a night owl é a coruja, né? Olha só, existe até um termo chamado notívago em português. Tenho certeza que você nunca ouviu esse termo, nem eu. Mas existe, notívago. Então, it's a night owl, aquela pessoa que não vai para a cama antes do sol nascer. Quando o sol está nascendo, aí essa pessoa começa a desligar e vai dormir. Número 6. Increasing efforts are being made to end the dispute. Olha só, to increase é a ideia de aumentar. Da increasing é a ideia de crescente. Qual seria o oposto? Decrease. Increase, aumentar. Decrease, diminuir. Number 7, we have to turn on. Could you please turn the lights on? It's very dark here. Então, to turn on, a ideia de acender. Number 7, acender a luz. Turn the lights on. And number 8, to fool. Fool é a ideia de enganar, né? Aí a gente tem, por exemplo, tolo, que é a mesma raiz, foolish. Então, you can fool all the people some of the time, and some of the people all the time. But you cannot fool all the people all the time, né? Nessa frase tem um probleminha ali que o cannot deveria estar junto, né? Quando eu falo can't, tudo bem, posso usar a forma abreviada, mas cannot sempre vem junto. C-A-N-N-O-T, né? Ficou separadinho ali, mas deve estar junto. Então, número 8, a ideia de to fool, a ideia de enganar. Tudo bem? Agora a gente chegou em mais um exercício que esse eu gostaria que você tentasse fazer sozinho. Ele traz uma série de expressões aqui. Daydream, nightmare, sound asleep, sleep a wink, fall asleep, sleep on it, take a nap, sleeplessness, behave sleepers, sleep like a log. E aí, ele traz em cada frase, ele traz a expressão desse quadrinho traduzida em português já para você. Ele pede para você colocar a expressão certa dentro aí do contexto, né? Dentro do que está escrito em português. Será que você consegue fazer algumas? Vê lá. Dá uma pausa. Vê se você consegue relacionar. Algumas são expressões novas, talvez vocês não conheçam, mas umas 3 ou 4 tenho certeza que você conseguirá fazer. Tente e depois volte aqui para pegar a correção, tá bom? Então, número 1, ele traz a música dos Beatles, né, chamada Hard Day's Night.
E ele fala, it's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, né? Ou seja, foi uma noite de um dia difícil. Eu deveria estar dormindo feito pedra, como pedra. Então, dormir feito pedra, sleep like a log, ok? É uma música bem legal. Aliás, Beatles é uma banda bem interessante para você aprender em inglês, tá? Então, se você aí nas férias quer ouvir alguma música legal, diferente, ouça Beatles, põe as letras, né? The lyrics, e aí vai acompanhando e você vai assimilar bastante vocabulário. Número 2, a ideia de pregar o olho. Você saberia qual das expressões do quadrinho ali está envolvendo, aí relacionada, aí pregar o olho em inglês? Cuidado, né? Se a gente usa o verbo errado, a gente vai usar o verbo de pregar alguma prego na parede. Cuidado. Então, I drank too much coffee. I couldn't sleep a wink. Então, a expressão pregar o olho, veja que não tem nada a ver com I. Então, a gente tem sleep a wink, tá bom? A expressão pregar o olho. Número 3. Before I give my decision, a ideia de consultar o travesseiro, a ideia de refletir. Ou seja, aquela pessoa que gosta de deitar e pensar no problema para achar uma solução. Essa pessoa é chamada de sleep on it, ok? So, before I give you my decision, I'd like to sleep on it overnight, né? Overnight, durante a noite, durante o período da noite, né? Então, número 3, sleep on it. Number 4, insônia. Olha só, eu vou precisar de um prefixo negativo junto com sleep. Olha que construção interessante. O verbo é sleep, mas eu preciso da palavra less. Daí eu tenho a insônia, né? Eu transformo sem sono. E aí a gente tem sleeplessness, a ideia de sem sono. Então, nessa número 4, a gente tem sleeplessness, a ideia de sem sono. Número 5, profundamente adormecido. A expressão vai ser sound asleep. Olha só. As he was sound asleep, he didn't realize that a burglar broke into his house. Então, como ele estava profundamente adormecido, ele nem percebeu. Olha só, realize com a ideia de percebeu que o ladrão invadiu a casa dele, um burglar, ok? And number 6, the movie was so boring that he fell asleep after 20 minutes. Ou seja, ele adormeceu. To fall asleep, né? É adormecer. Passado de fall, fell. Então, se ele adormeceu no passado, he fell asleep, ok? Então, todas as expressões envolvendo sono. Olha que delícia. Depois, sonhar acordado. Jane sat at his desk. Alguma ideia? Você colocou algum aí como sonhar acordado? Daydreaming. Olha só que construção legal, né? John sat at his desk, daydreaming about his date with Jane. Olha só, o John sentou lá na escrivaninha dele, pensando, sonhando acordado no encontro com a Jane. Espero que tenha dado certo. Número 8. A ideia de ter o sono pesado. People who don't wake up easily in the presence of sound noses are heavy sleepers. Então, heavy sleepers, a ideia de que tem o sono pesado, né? Sleeper, aquele que dorme, tá bom? Number 9, a ideia de tirar uma soneca, take a nap. Esse eu acho que você já sabia. When I take a nap after lunch, I feel much better in the afternoon. Então, number 9, take a nap, a ideia de tirar uma soneca. E no número 10, né? When my father eats spicy food and goes to bed, he has a nightmare. Então, pesadelos, a ideia de nightmare here on number 10. Então, quando meu pai come aquela comida temperada, apimentada, spicy food, e vai para a cama, ele tem pesadelos. Então, a ideia do pesadelo é a ideia do nightmare, tá bom? Agora, depois que você completou, é importante você sempre voltar nesse vocabulário no fim da aula, releia as frases, para você ir assimilando cada vez mais esses termos, tá bom? E aqui na número 10, ele pede para a gente escrever, número 5, né? Pede para escrever essa frase em inglês, olha só. Não tente me enganar e culpar os outros
por seus erros. Então, don't try to fool me and blame the others for your mistakes or errors. Aí a gente usou o vocabulário que a gente estava aprendendo até agora e a gente consegue tranquilamente passar essa frase para o inglês. A ideia de enganar, de fool, a ideia de culpar, a ideia de blame, e erros, a ideia de mistake. Portanto, don't try to fool me and blame the others for your mistakes. So far, so good. Very beautiful. Agora, você novamente deve pausar a aula, voltar no texto, ler o texto sozinho, pegar o vocabulário que nós já usamos, já completamos todos os exercícios de vocabulário, aplica no texto. Chega uma palavra que você não sabe, busca no vocabulário, escreve a tradução em cima, busca no seu dicionário, no tradutor, coloque lá, leia o texto assimilando novamente a informação. Eu já li com você, então a leitura já vai ser mais fácil. E depois você volta para pegar aqui a correção dos exercícios de compreensão de texto. Mas é importante você fazer sozinho. Leia o texto e depois volte e faça os exercícios de compreensão, tá bom? Número 1. Toda vez que vocês virem a palavrinha infer, olha só, we can infer from the text that. Ou seja, sobre o texto, o que podemos inferir, o que podemos afirmar sobre o texto? Presumo que você já tenha feito isso, ler o texto e feito as questões, e está aqui esperando a correção, tá bom? Se não dá tempo ainda, pausa, lê e vem. Então aqui, a número 1, você tem que marcar a letra C, né? Caffeine is likely to be a stimulant which maintains a person awake, né? O café provavelmente, ela likely, é um estimulante que mantém a pessoa acordada. Lá o texto ele menciona alguns animais, larkers, roosters and owls, né? E essas pessoas, esses animais, né? Ou seja, a cotovia, o galo e a coruja, está relacionado a pessoas que fazem o quê? Olha só, a letra B de bola, né? Tanto larkers como roosters, cotovia e o galo são conhecidos por acordar muito cedo. E a gente tem a owl, né, a coruja, stay awake during the night, que ela fica acordada durante a noite. Aí a comparação, por isso, número 2, marcamos letra B. Número 3, novamente, de acordo com o texto, você deve ter marcado a letra E. The time you wake up has something to do with the time of your birthday, né? The time of your birth, né? Seu nascimento, né? Então, o tempo, né? A hora que você acordou está relacionado aí, the time you wake up, né? A hora que você acordou tem algo relacionado com a ordem aí, com a data do seu nascimento. Então, a ideia dessa letra E é que ela está um pouco mal escrita ali, né? Mas ela quer falar que a ideia que é o tempo que você nasceu, ou seja, o horário do seu nascimento, influencia no seu relógio interno, se você vai funcionar bem de manhã ou se você vai funcionar bem à noite. Essa é a ideia aí que ele quis passar nessa letra E. Das alternativas, é a melhor que a gente pode colocar, tá bom? E a número 4, find in the text a synonym for the word to relax. Então, relax está lá no texto como wind down. Wind down, a ideia de relaxar, wind down. Ok? Na letra E, olha só, voltando aqui, eu tinha lido uma palavrinha errada aqui, mas é isso mesmo. Olha, the time you wake up é a hora de acordar, despertar. Então, a hora que você desperta está relacionada com a hora que você nasceu. Essa é a ideia aqui, 3, letra E. A hora que eu li, fiz uma confusãozinha ali, mas está tudo certo, tá bom? Então, número 3, letra E. Tá bom, gente bonita? Então, essa era a nossa aula de hoje. Lembro para você uma coisa importante. Para quem tirou nota menos do que 6 naquela atividade que nós fizemos lá no comecinho de junho, deixei o link lá na sala virtual de uma atividade de recuperação, tá bom? Então, você que tirou menos de 6, por favor, acesse o link e faça a atividade de recuperação. Na sala virtual também deixarei essa semana um link para as atividades, o roteiro de férias para você que quer continuar os seus estudos durante as férias. Não é obrigatório,
mas eu vou explicar melhor para você num vídeo que eu postarei lá, junto com a programação, com várias atividades legais, aplicativos, que você pode usar aí durante as férias para continuar estudando inglês, tá bom? Uma alegria estar com vocês e nos vemos em breve. Um abraço, gente bonita, e até lá. Tchau!